Bom dia, meus queridos e queridas alunas do Colégio Militar do Recife. Vamos para mais uma etapa desse segundo trimestre, que é a correção, a RETAP, que é a retificação de aprendizagem da nossa segunda foi realizada no dia 20 de agosto, próximo passado, certo? Espero que estejam de posse das suas provas, para que possam acompanhar. Aqueles que não acompanharam, depois pode fazê-lo, e qualquer problema de ponderações pode fazer diretamente no nosso e-mail, especificando ali a correção. Tá bom, então? Então vamos lá, a nossa primeiro item, que é de verdadeiro ou falso. A industrialização canadense é recente, porém bastante dinâmica, alavancada após a Primeira Guerra Mundial, com a invasão de empresas estadunidenses no Sudeste, buscando mão de obra mais barata e matéria-prima, além da ampliação do mercado consumidor e da própria participação no NAFTA. Com base nas informações do texto, marque verdadeiro ou falso nas alternativas abaixo. Então, primeiramente, vocês devem, para responder essa questão corretamente, vocês devem analisar o enunciado da questão, vendo os pontos que vão remeter vocês às nossas aulas, aos nossos debates, às nossas conversas, na verdade. Então, você analisa o quê? Pós-guerra. Todo o período de pós-guerra, em qualquer país ou região, a tendência é de reconstrução. E, logicamente, a falta de material ou de matéria-prima dificulta essa reconstrução, que muitas vezes passa a ser lenta, tá certo? Passa a ser lenta. Outro ponto importante é a invasão de empresas americanas, tá certo? Nessas áreas ou em áreas diversas. A questão da mão de obra barata, que isso é universal. Mercado consumidor, a necessidade das pessoas ampliar o seu consumo, tendo em vista o aumento da população mundial. Então, tudo isso aí faz remeter você a certas nossas aulas e aos nossos textos. A partir de você, então, entender o enunciado da questão, você parte para encontrar as respostas corretas para você obter a pontuação máxima aí da sua questão. Então, vamos lá. Primeiro subitem da questão. Muitas atividades econômicas no Canadá dependem da exploração, do beneficiamento, da comercialização e da exportação de produtos naturais. Se vocês bem lembrarem, vamos verificar que nós, quando estudamos o Canadá, eu falei do seu continente, da sua expansão territorial, tá certo? Do seu tamanho continental. Além disso, das vastas florestas que cobrem quase toda a região, quase todo o país do Canadá, fazendo com que ele explore as suas florestas de uma forma bastante intensa, com o beneficiamento da madeira e da celulose. Certo? Então, faz com que ele seja um grande produtor mundial dessa matéria-prima. Outro ponto, ele beneficia, comercializa nos mercados interno e também no mercado externo, tendo o seu maior consumidor, seu maior comprador, os Estados Unidos da América do Norte. Então, consequentemente, quando você analisa esses fatos, você vai na questão que ela é verdadeira, tá certo? Então, você marca aqui, verdadeira. Subitem 2. A agricultura utiliza 100% do território canadense e está concentrada nas proximidades do Polo Norte, onde as temperaturas são menos rigorosas. Olha, quando você, mais uma vez, analisa essa questão aqui, esse subitem, você verifica que a agricultura canadense não utiliza 100% do território. Vimos que 70%, um pouco menos do território canadense, está próximo à linha do Polo Norte. Então, numa zona extremamente com temperaturas baixíssimas, invernos rigorosos, solo está constantemente ali congelado e de difícil cultivo, fazendo com que ele apenas utilize 30% ou um pouco mais de 30% do seu território para as questões da agricultura. E, além do mais, temperaturas rigorosas não permitem que a agricultura se desenvolva de uma forma
que venha produzir bastante frutos e seja rentável para a economia canadense. Consequentemente, nós temos essa questão aqui falsa. Subitem 3. A agricultura canadense apresenta uma pequena produtividade e uma baixa mecanização. Por mais que você analise que ela só tem mais de um terço do seu território, um pouco mais de 30% do seu território cultivado, não justifica que ela tenha, isso não quer dizer que ela tenha uma agricultura pequena, tá certo? Com baixa produtividade. Muito pelo contrário. Para poder suplantar essa baixa taxa de ocupação do solo para a agricultura, o Canadá desenvolveu uma tecnologia muito avançada na produtividade, faz com que ela tenha uma produção e seja um dos grandes fornecedores de alimentos mundiais. Então, essa assertiva aqui, quando você analisa esses fatos, você vai para a opção falsa. Subitem 4, a economia do Canadá é bastante dinâmica e, para sustentá-la, foi necessário desenvolver um importante setor energético. Nós conversamos sempre nas nossas aulas, eu sempre deixo isso bastante claro, que para qualquer país ou região desenvolver, há necessidade de 2 componentes: matéria-prima e energia abundante. O Canadá tem as duas de sobra. Ele tem recursos energéticos no seu subsolo gigantescos, certo? É bem servido por esse tipo de componentes, materiais no seu subsolo, riquezas minerais, como também setor energético. Ele é um dos maiores produtores mundiais de energia elétrica. Então, isso faz com que o Canadá tenha em disponibilidade esse processo, esses 2 componentes, matéria-prima e energia suficiente, tornando essa questão verdadeira. Subitem 5. Apesar das limitações impostas pelo clima frio, o Canadá desenvolve outros cultivos agrícolas. Logicamente, como eu falei no enunciado anterior, que o Canadá desenvolveu, apesar de sua baixa limitação do solo, a sua ocupação do solo ser um pouco mais, repito, de 30%, não justifica, não é, que ela tenha baixa produtividade. Eu falei pelo contrário, ela tem uma alta produtividade. E também tem diversidades no setor agrícola, com essa tecnologia que ela implanta a cada vez mais no seu território. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Item 2. Sobre os aspectos da população da América do Norte, marque verdadeira ou falsa as alternativas abaixo. Então, vamos analisar aqui agora os subitens. Todos os países da América do Norte têm como idioma oficial o inglês. Aí você remete o quê? Às suas anotações, às nossas aulas, videoaulas, que é o seguinte: quais são os países que compõem a América do Norte? Identifiquei: Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos mexicano e o Canadá. Depois eu vou analisar mais uma vez. Quem são os países? Quem foram os seus colonizadores desses países? Nós observamos que no Estados Unidos mexicano foi o espanhol. Nos Estados Unidos foram ingleses e franceses, como também no próprio Canadá, certo? Então, consequentemente, o idioma oficial dos Estados Unidos mexicano é o espanhol. E no Canadá, Estados Unidos, ele tem, dependendo da região, no Canadá é o francês e o inglês. Nos Estados Unidos é o inglês. Consequentemente, essa resposta aqui é falsa, né? O continente americano, a América do Norte, não tem como idioma oficial o inglês. Subitem 2, Estados Unidos e Canadá são países que apresentam elevados índices de desenvolvimento humano, IDH. O México, por sua vez, possui padrões sociais compatíveis com os outros países da América Latina. Observe o seguinte: à medida que o Canadá e os Estados Unidos desenvolveram, tá certo? Eles aumentaram muito o seu IDH. Até aqui nós temos aí como verdadeiro. O México também. Depois da entrada do México no NAFTA, ele teve todo um processo de industrialização e de desenvolvimento social. Então, consequentemente, o subitem, ele é verdadeiro, porque tanto os Estados Unidos da América do Norte, como o Canadá e os Estados Unidos
mexicano tem sim o seu índice de desenvolvimento humano elevado. Aí, observando devidamente as proporções de cada país, tá certo? Do seu desenvolvimento. Mas a assertiva aqui, ela é verdadeira. Subitem 3. Estados Unidos é o país mais populoso da América do Norte, seguido pelo México e o Canadá, respectivamente. Quando estudamos a população, verificamos que a maior população, certo, é americana, seguida pela população canadense, seguida pelo México e depois pelo Canadá. Essa assertiva também ela é verdadeira. A maioria da população da América do Norte é de origem europeia. Então, vamos lá. Quando nós verificamos na questão anterior que foi falado, quem são os colonizadores da América do Norte? Verificamos que espanhóis, franceses e ingleses. Consequentemente, essa assertiva aqui é verdadeira, porque quando eu falo em questão da América do Norte, os 3 países que compõem a América do Norte, sim, nós temos aí a população de origem europeia. Então, essa assertiva aqui, ela é verdadeira. Quinta e última. Com os constantes atentados terroristas, além da crise econômica enfrentada pelos americanos, está havendo uma inversão no sentido dos fluxos migratórios entre México e Estados Unidos. Mais uma vez, vamos analisar o subitem. Por mais que eu tenha atentados terroristas dentro da América do Norte, tá certo? Isso não é verdadeiro, esse fluxo de saída de americanos para o México. Tendo em vista que a nação americana ela oferece condições de vida para todas as pessoas, muito mais do que os Estados Unidos mexicanos. Então, o que está havendo aí é uma saída muito grande do continente do Estado mexicano, do país do México, tendo em vista a instabilidade política e social dentro daquele país, particularmente com os grupos de narcotraficantes que façam que haja uma insegurança dentro da sociedade. Então, essa assertiva aqui, ela é falsa. Item 3. A ocupação do oeste dos Estados Unidos provocou o desenvolvimento de um imaginário relativo à ambiência da época e do lugar que teve amplo espaço no cinema americano, como o gênero do faroeste. Neste sentido, podemos considerar a paisagem cultural do faroeste. A. É ambientada nas regiões frias ao norte dos Estados Unidos, da América do Norte, com presença de neve nos cenários? Não. Estamos falando aqui do faroeste. Retrata um clima amistoso entre indígenas e colonos? Não, porque a briga é histórica entre eles. Retrata grandes construções prediais e a figura do executivo vestidos de terno e gravata? Não, isso nos remete à sociedade moderna, à sociedade contemporânea, atual. É povoada de estereótipos com o lugar desértico, o xerife, o cowboy, a linha férrea, os bandidos e os índios? Sim, esse é o que povoa o imaginário cultural do faroeste. É o xerife, é o cowboy, é a linha férrea, trazendo progresso e tudo mais. E, por último, não seria retratar a miséria dos negros e dos escravos nos Estados Unidos. Então, a resposta aqui é povoada por estereótipos com lugar desértico, xerife, cowboys e etc. Item 4. País de grande extensão territorial, clima frio e que apresenta, apesar de possuir população relativamente pequena, conseguiu consolidar-se como uma das maiores potências econômicas do mundo. O texto acima é caracterizado pelo qual país abaixo? Mais uma vez, vamos analisar aqui o nosso texto, a nossa pergunta. Então, vamos lá, enquadrando a pergunta a cada país individualmente. Austrália tem grande extensão territorial? Sim. Clima frio? Não. Possui população pequena? Não. Brasil possui grande extensão territorial? Sim. Clima frio e população pequena? Não. Argentina possui grande extensão territorial? Não. Clima frio? Sim. Apesar de possuir população pequena, sim. Mas é uma potência econômica do mundo? Não. Estados Unidos da América do Norte é um país de grande extensão territorial? Sim. Tem clima frio?
Sim. Possui população relativamente pequena? Não. Então, eliminando esses possíveis candidatos, eu tenho aqui Canadá, país de grande extensão territorial, clima frio e que, apesar de possuir população relativamente pequena, conseguiu consolidar-se como uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, a resposta correta aqui é Canadá. Item 5. Sobre a admissão do México no NAFTA, Tratado de Livre Comércio das Américas do Norte, é correto afirmar que esse país transformou a organização no maior bloco econômico do mundo, superando a União Europeia tanto em população como em PIB? Não. Assumiu a liderança política e econômica do bloco latino-americano, suplantando as tradicionais lideranças do Brasil e da Argentina? Não, porque estamos falando aqui do NAFTA, não estamos falando do Mercosul. Quando eu falo de Brasil e Argentina, estou me referindo a Mercosul. Pelo fato de pertencer à organização, aumentou suas relações econômicas com os outros países latino-americanos? Não, porque o comércio, repito, quando você analisa a questão, é o NAFTA. Então, é a América do Norte. Promoveu ampla reforma socioeconômicas internas, reduzindo consideravelmente os níveis de pobreza entre a população? Não, ele até que reduziu fez uma ampla reforma econômica interna, mas não conseguiu reduzir aqui a pobreza da população mexicana. Quinta e última, atender aos interesses dos outros membros com seu petróleo e sua mão de obra abundante e barata. Olha, isso aqui é correto, porque ele entrou com a finalidade de ajudar, tá certo? Os dois países, principalmente os Estados Unidos, que se interessavam pela questão econômica entre o que o México podia produzir e a sua riqueza do subsolo, entre eles o petróleo, que é largamente explorado no Golfo do México. Consequentemente, sim, ele entrou com a finalidade de atender os interesses dos outros dois membros, no caso o Canadá e o México. A resposta correta é subitem 5º. Os ejidos foram um sistema de fazendas voltadas para o autoconsumo de caráter comunitário, ressurgido com a reforma agrária em qual país? Quando nós vemos que os ejidos, as haciendas, de um modo geral, aquela reforma agrária, nós vamos para o Paraguai. O Paraguai não tem os ejidos comunitários, ou seja, aquelas propriedades que a população se reunia para poder aí, realizar toda a produção e depois distribuir entre os cooperados. A Bolívia, muito menos, não tem esse sistema produtivo. O Haiti não tem os ejidos, nunca teve, nem teve as grandes haciendas. O Canadá não houve esse tipo de propriedades no Canadá, restando apenas o México. Então, a resposta é o México. O México, sim, adotou o sistema de ejidos, as grandes haciendas, né? Toda aquela reforma agrária que o governo promovia para a população mais carente. Explique a origem e a distribuição dos grupos predominantes na população canadense. Apresente também em que porção do território canadense essa população está concentrada. Pois bem, então observe aqui que eu coloquei um símbolozinho aqui, essas gaivotinhas, no início de cada escola, para facilitar as correções. Eu observei nas provas que foi de uma forma esmagadora a quantidade de alunos que iam lá abrir um site qualquer de pesquisa, selecionava, copiava e colava. Então, esses textos ficaram enormes. Não se tinha, por exemplo, assim, não se encontrava nenhum ponto onde tinha scores, estava tudo aquilo misturado, uma bagunça, respostas totalmente iguais de provas diferentes, certo? Provas de alunos diferentes com as mesmas respostas, mesmos erros. Então, isso foi muito preocupante, porque a questão aqui, por mais que a prova seja de consulta, isso não quer dizer que o aluno tem que copiar ipsiliter, igual que está lá em um site qualquer, e colocar essas respostas. Teve aluno que colocou respostas que ele não teve nem sequer a preocupação de ler se aquela resposta estava batendo com a pergunta. Tinha respostas que não tinham nada a ver com a questão, com a solicitação. Então, ficou difícil aí fazer esse tipo de correções, tá certo?
nessa correção, nós admitimos aí sim, tá? Nós levamos em conta, certo? Nós até relevamos esse critério, mas a próxima estou alertando a vocês que será baseado no gabarito, tá certo? E respostas que atendam, tá? Os scores que atendam a resposta da pergunta, e não simplesmente o professor sair catando score ali, que o aluno escreve 4, 5 parágrafos gigantescos para o professor sair procurando os scores da resposta. Isso não vai ocorrer na terceira AE. Essa segunda AE, ninguém foi prejudicado nem penalizado por essa questão. Mas é preocupante, foi muito preocupante. A maioria esmagadora se utilizou desse processo, copiar e colar direto. Mas também teve alunos que teve respostas brilhantes, percebendo que aquela resposta realmente foi construída pelo aluno. O aluno teve a preocupação de ler, certo? De consultar, de fazer seus resumos. Então, isso levou a respostas enxutas e a respostas diretas, certo? Foi muito interessante, mas a grande maioria, eu creio que 90% da esmagadora dos alunos copiaram e colaram diretamente aí, certo? Do processo de copia e cola dos textos encontrados na internet, tá bom? Então, por isso, após a realização dessa correção, não existem aqueles erros tal que os alunos acham que tem. Então, vocês podem fazer aí as suas ponderações, manda para o nosso e-mail, tá? E pede lá para corrigir, fazer a correção da prova. Eu vou corrigir, então tenham cuidado, analise primeiro, veja a resposta, veja a pontuação, veja o que você fez na prova, observe o que foi considerado, para só a partir daí você fazer as suas ponderações. Claro, as ponderações são livres, são interessantes, elas devem ocorrer, mas eu peço que vocês façam a leitura da prova, verifiquem e, posteriormente, solicite, porque eu vou fazer as correções da prova toda e dentro do gabarito. Tá bom? A primeira chance foi dada, uma correção, a grosso modo, considerando. Mas a segunda, eu vou já enquadrar no gabarito, para ficar uma correção mais justa. Tá bom? Isso não impede que o aluno faça suas ponderações. Faça. Qualquer erro de nota, de imediato, as ponderações, ela tendo aí respaldo legal, elas sendo verdadeiras, nós, sem nenhum problema, alteraremos de imediato a nota, sem nenhum problema. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá bom? Então, aqui, explique a origem e a distribuição dos grupos predominantes da população canadense. Apresente também em que porção do território canadense essa população está concentrada. Vamos lá. Atendendo a resposta, atendendo a pergunta, eu tenho mais de 40% dos canadenses são de origem inglesa. Um score. Segundo, se encontram principalmente junto aos grandes lagos. Outro score. Aproximadamente 30% são de origem francesa. Outro score. Encontram-se localizados junto ao Vale do Rio São Lourenço, na província do Quebec. Outro score. A população permanece ocupando uma pequena faixa de terra na porção sul do seu território. Ou seja, eu tenho aqui 5 scores que responde aqui tranquilamente a pergunta e atinge meus 5 pontos necessários da questão. Item 8, cite 6 características da economia mexicana. Muitos colocaram na prova o que plantava, o que colhia, o que vendia. Isso não é característica. Característica é como ela se comporta. Vimos bastante isso em nossa aula, como é uma característica e uma produtividade. Então, aqui tem uma economia de livre mercado, isso é uma característica. Outra, é uma economia voltada para a exportação. Outro, economia dominada pelo setor privado. Outro, score, a economia composta de uma mistura de indústrias. Outro, sistema agrícola, antigos e modernos. Outro, mão de obras abundantes e baratas. Existem outras questões outras respostas que atendem aqui a questão. Isso aqui é apenas tá certo? Um gabarito para formalizar a resposta da questão. Porém, foi coisas aí terríveis, respostas aí gigantescas e que não atendia sequer um terço do que deveria ser a resposta da questão. Tá bom? Item 9. Explique o surgimento do espaço urbano industrial dos Estados Unidos, na América do Norte. É explicar, tinha gente que não explicou, colocou respostas que não tinham nada a ver com o enunciado da questão. Mas nós consideramos alguma coisa assim.
O Nordeste é a região de povoamento mais antigo dos Estados Unidos. As pequenas propriedades agrícolas produziam para o mercado interno. O Nordeste consolidou a sua economia antes da expansão territorial. Outro escolhe a existência de imigrantes e da mão de obra abundante. Outro escolhe promissor mercado consumidor. Enfim, existem outras respostas que são pertinentes à questão, a explicar esse espaço urbano industrial, certo? Aqui é um gabarito. Item 10. Explique as causas e consequências do povoamento do oeste dos Estados Unidos da América do Norte. Aí tem os escolhas aqui. Quando você vê a questão aqui, você remete o quê? A expansão para o oeste. O povoamento das 13 colônias, na verdade. Então, quando houve a abertura para os imigrantes, a imigração dos Estados Unidos, ele incentivou essa chegada na América do Norte. Então, as colônias já passavam por problemas de ocupação territorial, as colônias já passavam por problemas de matéria-prima, foi necessário se expandir para o Canadá, para o sul do Canadá, outros foram para o oeste, a ferrovia. Então, isso remete todo aquele conhecimento das nossas aulas que nós discutimos, que nós falamos nas videoaulas, que vocês vão buscar esse conhecimento para responder essa questão. Então, nós temos aí uma conquista de vastos territórios gerou a necessidade de ocupá-las. Os governantes temiam os indígenas e mexicanos que viessem a ocupar essas regiões, tendo em vista a ter sido conquistadas em guerras, ou por negociações, ou por compra, etc., como nós vimos. As terras do oeste seriam divididas em estados, foram ocupadas por mais de 60 mil colonos. A ocupação e transformação foram rápidas. A Lei de Concessão de Terra de 1862. Enfim, aqui eu tenho um gabarito, né, que vai atender certamente a resposta da pergunta do item 10, que vale 4 escolhas. Item 11. O Canadá é o segundo maior país do mundo, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, ficando atrás apenas da Rússia. Porém, suas áreas cultiváveis são pequenas e a sua industrialização, apesar de avançada, ocorre, na sua maioria, em pontos próximos à fronteira com os Estados Unidos da América do Norte. Explique por que isso ocorre. Então, nós vimos que, nas nossas aulas, que a ocupação do sul do Canadá, próximo ao norte dos Estados Unidos, foi por questões climáticas. Questões aí, logicamente, de solo. Foi importante aí para a agricultura, para a pecuária. Vimos também que o Rio São Lourenço, a bacia do Rio São Lourenço, foi importante desde a sua colonização até o seu desenvolvimento atual. Uma bacia por onde passa, certo, toda a exportação e importação de produtos no México, consequentemente favorecendo a economia do México a economia do Canadá e favorecendo também a economia dos Estados Unidos. Essa bacia que divide os Estados Unidos e o Canadá, ela é muito propícia para esses dois países. É um ponto crucial para a economia tanto americana, certo, como canadense. Aí temos aqui, a indústria canadense cresceu sob a influência do capital norte-americano em vários setores. Isso é lógico porque grande parte das empresas canadenses, certo, são de origem americana. O capital americano ele foi totalmente aí incentivado dentro do Canadá, por essa proximidade da fronteira. O Canadá é uma extensão dos Estados Unidos. Então, se fala entre os geógrafos, os sociólogos, os economistas, que o Canadá nada mais é que uma extensão territorial americana, tendo em vista a forte influência do capital americano dentro da região sul do Canadá. Seus principais centros industriais fazem fronteira com o norte dos Estados Unidos. Existe uma importante área industrial e portuária no Canadá, como já me referi anteriormente, é a bacia do Rio São Lourenço, importante setor para escoamento, né? Importante área geográfica para escoamento e para importação de produtos para o Canadá. Os dois países formam uma área urbana industrial em torno dos grandes lagos e do Vale do Rio São Lourenço. A riqueza mineral contribui para o surgimento da sua industrialização. Além do mais, do clima, da proximidade da fronteira, da questão da bacia do Rio São Lourenço, essa facilidade de escoamento, de importação e exportação de mercadorias. Além disso, nós temos a grande quantidade de recursos minerais, tá certo, dentro do Canadá, próximo à fronteira americana. Então, tudo isso, esse pacote todo de opções, fez com que
tá certo? O Canadá, ele se aproximasse muito da economia americana, onde ela hoje domina, mais uma vez, esse processo. Ok? Então, mais uma vez, aqui encerramos a nossa correção. Espero que todos tenham atingido sucesso, aí, tiveram boas notas. E repitam a questão das ponderações. Então, analisa a prova, analisa a questão, verifica a sua nota, tá certo? E se você achar que deve ponderar, não tem problema. É importante que o aluno, se acha prejudicado da nota, ele pondere, certo? Nós vamos fazer, mais uma vez, repito, toda a análise da prova baseado em nosso gabarito aí publicado agora para vocês, tá certo? E, por fim, mais uma etapa, né, da progressão escolar foi atingida. Encerramos aí o segundo trimestre, certo? Todos são de parabéns pelos esforços empreendidos, certo? Todas as matérias, não só na geografia, mas agradeço o empenho de vocês, certo? E que possa continuar no terceiro trimestre, se inicia agora, com toda essa força, todo esse vigor que demonstraram aí no segundo trimestre, ok? Então, desejo a todos felicidade e até mais.